Olha, a gente está bem no meio de uma das maiores batalhas econômicas do nosso tempo. De um lado, o dólar, do outro, os BRICS, com um desafio direto a esse domínio. E assim, isso não é uma discussão teórica, sabe? É uma briga real que já está redesenhando o mapa do poder global. Pensa só por um instante. Acordar um dia e o dólar simplesmente não ser mais a moeda mais poderosa do mundo. Tudo que a gente entende sobre finanças, sobre poder geopolítico, virando de cabeça para baixo. Parece coisa de filme, né? Mas essa possibilidade, por mais remota que pareça para alguns, está no centro da disputa que a gente vai destrinchar agora. É que, bem longe dos holofotes, está rolando uma guerra. Uma guerra silenciosa. Não é com tanque, não é com míssil. É uma guerra travada com moedas, com sanções econômicas, com alianças estratégicas. E o resultado disso, bom, o resultado vai definir como o século XXI vai ser. Então, a gente tem dois lados bem claros nesse tabuleiro. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados, que estão ali defendendo o sistema que eles mesmos construíram e que já dura 80 anos. Do outro, o bloco dos BRICS, um grupo de países gigantes que não quer mais jogar com essas regras e está ativamente tentando construir uma nova ordem mundial. Certo. Para a gente entender de verdade o tamanho dessa ameaça ao dólar, a gente precisa primeiro entender o tamanho do poder do dólar. Como é que foi que uma única moeda, esse papel verde, virou a coluna vertebral da economia do mundo inteiro? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Olha, essa linha do tempo aqui é crucial. Tudo começa lá em 1944, em Bretton Woods, quando o dólar vira a grande âncora do mundo lastreado em ouro. Aí vem o grande ponto de virada, 1971. Nixon acaba com o lastro em ouro. A partir dali, o dólar passa a ser baseado numa coisa só, confiança. E em 2022, uau! O mundo inteiro viu como essa confiança pode ser usada como uma arma poderosa quando os Estados Unidos simplesmente congelaram as reservas da Rússia e, na prática, expulsaram o país do sistema financeiro global. E o que é esse poder em números? É isso aqui, 88%. Pensa bem, quase 9 em cada 10 transações de câmbio no mundo inteiro envolvem o dólar. É um domínio, assim, quase absoluto. Tudo, de petróleo a chip de celular, é negociado em dólar. E isso, claro, dá aos Estados Unidos um poder gigantesco sobre a economia de todo mundo. E aí, veio a faísca, o estopim de tudo. Usar o dólar como arma contra a Rússia fez um monte de país por aí, principalmente os emergentes, sentir um calafrio na espinha. E essa frase, que foi dita em várias capitais do mundo, resume perfeitamente esse medo. Se aconteceu com a Rússia hoje, pode acontecer com a gente amanhã. Foi isso que transformou o BRICS de um clube de conversa num movimento de verdade. E aí que nasce a rebelião dos BRICS. Aquele grupo que muita gente via só como uma sigla de mercado financeiro, agora se posiciona de uma forma diferente. É um desafiante, e um desafiante que está cada vez mais coordenado e, olha, mais crível contra essa ordem financeira que já está aí há tanto tempo. E para entender por que essa ameaça é séria, basta olhar a escala desse bloco. Não é um grupinho qualquer. Juntos, esses países representam mais de 1/3 da economia mundial, quase metade da população do planeta, e controlam aí uns 40% do petróleo. Ou seja, eles têm peso, têm força suficiente para, no mínimo, fazer o mundo parar para escutar. E o mais importante, a coisa saiu do campo da conversa e virou plano de ação. Não é mais um sonho distante. Existe um objetivo bem concreto na mesa: criar um projeto piloto para uma unidade de conta comum. É o primeiríssimo passo prático na direção de uma possível moeda dos BRICS. Tá, mas como é que seria essa tal moeda? A ideia principal não é ter nota de papel, sabe? Seria uma moeda digital. E o valor dela não seria baseado só em confiança, como o dólar. A ideia é que ela seja garantida, lastreada, por uma cesta de coisas reais, como commodities, como ouro e petróleo, e também pelas moedas dos próprios países membros. É quase como uma tentativa de voltar a ter um sistema com um lastro físico, tangível. Só que, claro, destronar o dólar não é uma caminhada no parque. A jornada é cheia de obstáculos gigantescos. Verdadeiros dragões, se a gente quiser usar uma metáfora, que protegem o império do dólar. E a gente precisa olhar para a cara de cada um desses dragões. E são basicamente 3. O primeiro, e talvez o maior de todos, é a confiança. O mundo inteiro investe em dólar porque confia na estabilidade e na previsibilidade do sistema americano. O segundo dragão são os interesses divergentes dentro do próprio BRICS. E o terceiro é a pura e simples infraestrutura. O sistema financeiro global inteiro foi construído ao redor do dólar nos últimos 80 anos. Desmontar isso é uma tarefa monumental.
E esse ponto dos interesses conflitantes é o calcanhar de Aquiles do bloco. Dá uma olhada. A China, no fundo, quer que a moeda dela, o yuan, seja a nova moeda do mundo. Já a Índia, que é uma rival histórica da China, quer justamente frear essa dominância. A Rússia só quer sobreviver às sanções. E o Brasil fica tentando se equilibrar, querendo ganhar prestígio, mas sem irritar os Estados Unidos. Chamar isso de um grupo unido é complicado. E no meio desse cabo de guerra global, onde é que fica o Brasil? Bom, o Brasil fica exatamente onde ninguém quer estar. Na corda bamba, pego bem no meio do fogo cruzado entre essas duas superpotências econômicas. O problema do Brasil é que o país vive duas realidades que não conversam entre si. De um lado, tem o discurso político, que é super pró-BRICS, que fala em desafiar a ordem injusta. Do outro, tem a realidade econômica, que é o que paga as contas. E essa realidade mostra que a gente tem laços profundíssimos com os Estados Unidos, com o mercado de lá, com as nossas dívidas em dólar. E essa esquizofrenia, essa divisão, gera riscos gigantescos para o país. São três principais. Primeiro, uma retaliação econômica dos Estados Unidos. Pode não ser aberta, mas uma pressãozinha sutil no comércio, no investimento, já faz um estrago. Segundo, a fuga de capitais. Se os investidores internacionais acharem que o Brasil virou um país arriscado demais, eles tiram o dinheiro daqui rapidinho. E terceiro, que é a chamada armadilha chinesa. O risco da gente simplesmente trocar a dependência dos Estados Unidos pela dependência da China. E para a gente ter uma ideia bem clara do tamanho da nossa vulnerabilidade, basta olhar para esse número aqui, 350 bilhões de dólares. Essa é a dívida que as empresas brasileiras têm em dólar. Qualquer estabilidade maior, qualquer flutuação mais brusca do câmbio, transforma essa dívida numa verdadeira bomba relógio para a nossa economia. Ok, depois de tudo isso, a gente chega na pergunta de $1 milhão, literalmente. Estamos mesmo vendo o fim da ordem mundial que a gente conhece? O dólar vai acabar? Qual é o veredito final dessa história toda? Olha, tem uma citação que resume perfeitamente a lição que a história nos dá sobre isso. Moedas não caem porque alternativas aparecem. Elas caem quando o império que a sustenta entra em colapso. Ou seja, a questão central não é se a moeda dos BRICS é boa ou ruim. A questão é se os Estados Unidos vão conseguir manter a sua estabilidade e o seu poder. Então, o veredito mais provável é o seguinte. Não, o dólar não vai entrar em colapso amanhã. Mas, e esse é um mas bem grande, o mundo em que ele reinava sozinho, o chamado mundo unipolar, esse sim está se desfazendo. A gente está entrando numa era bem mais fragmentada, com vários polos de poder competindo entre si. E isso, sem dúvida nenhuma, significa um mundo mais instável. E o mais interessante é que essa história toda está sendo escrita agora, enquanto a gente conversa. Então, é bom ficar de olho em algumas datas-chave. A cúpula dos BRICS na Rússia em 2025, onde pode aparecer um protótipo dessa moeda. As eleições nos Estados Unidos também em 2025, que podem mudar tudo. E, claro, as eleições de 2026 aqui no Brasil, que vão definir qual vai ser o nosso lado nesse jogo para a próxima década. Diante de um cenário tão complexo e arriscado, o caminho mais sensato para o Brasil parece não ser o de escolher um lado. Não é uma aposta de tudo ou nada. A estratégia mais inteligente é a do equilíbrio. Navegar com pragmatismo, manter os laços históricos com o Ocidente e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades que o BRICS oferece. É um malabarismo diplomático difícil? Com certeza, mas é essencial. E a gente termina com uma pergunta que, no fundo, vai muito além da economia. A ordem mundial que a gente conheceu a vida inteira está sim chegando ao fim. Ela está se transformando bem na nossa frente. E a grande questão que fica é, de que lado da história o Brasil quer estar? Ou melhor, que papel o Brasil quer ter nessa nova configuração de poder mundial? Porque essa escolha vai definir o nosso futuro.